Olá turma, tudo bem? Como vai? Prosseguindo com o nosso curso sobre campo elétrico, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre os conceitos das linhas do campo elétrico. Na aula passada, a gente viu lá que uma carga positiva pode ser representada as linhas do campo dela saindo da carga e as cargas negativas com as linhas entrando para dentro da carga dessa maneira. Volta na aula passada para você entender melhor como isso funciona. Hoje nós vamos interagir um pouco com duas cargas diferentes. Vamos entender um pouco mais sobre como as linhas de campo elas vão ser direcionadas quando eu coloco duas cargas de sinais opostos, uma próxima da outra, duas cargas de sinais iguais, uma próxima da outra. Vamos pegar primeiro esse exemplo das cargas de sinais opostos. Colocando aqui duas cargas, uma carga mais que e uma carga menos que. Como na carga mais que a linha tende a sair, a linha de campo tende a sair lá da carga, e na carga menos que a linha tende a entrar, eu vou ter uma interação semelhante a essa. Eu vou ter linhas saindo de um lugar e chegando no outro, saindo do mais e chegando no menos, dessa maneira aqui. Trabalhando agora, colocando ali duas cargas de sinais iguais, o que acontece? Cargas de sinais iguais tendem a afastar-se uma das outras, assim como nós já estudamos no passado. Então as linhas de campo dessas cargas também vão tender a afastar-se, a divergir uma da outra, a desencontrar uma da outra, tal como nessa figura que nós colocamos aqui. Conceito bem tranquilo e bem simples. E pensando nessas linhas de campo, um conceito bem importante de nós colocarmos aqui, imagina lá no espaço eu tenho um ponto qualquer, nesse ponto eu tenho a ação do campo devido a duas cargas diferentes. Pode ser de sinais iguais ou pode ser de sinais opostos. O campo dessas cargas jamais vai cruzar. Por quê? Se isso acontecesse, seria algo similar a essa figurinha representando. Eu teria dois vetores campo elétrico em um único ponto do espaço. Lembra aqui que eu estou falando de um ponto, não tem uma carga de prova ali não. Se tiver uma carga de prova, a gente aprendeu lá que tem aquele princípio da superposição. Aqui eu estou dizendo que as linhas de campo, imagina que eu tenho aqui um espaço, eu tenho várias cargas, elas geram um campo, essas linhas não se cruzam. Ou elas vão tender a se unir, como mostrei no início, ou a separar-se devido ao sinal dessas cargas aí. Beleza? Isso é importante demais. E falando dessas linhas também, imaginemos agora que nesse espaço eu tenho um objeto, eu tenho uma área, vamos pegar essa área aqui, e por ela estão passando linhas de campo. Quanto maior a quantidade de linhas de campo passando pelaquela área, maior vai ser a intensidade por área naquele objeto, ou naquele lugar do espaço. Isso nós chamamos de densidade de linhas de carga. Então, quanto maior também a minha intensidade do campo, quanto mais forte o meu campo, maior vai ser a densidade de linhas passando ali naquela região do espaço. A gente pode ter um exemplo para entender um pouco melhor como isso funciona. Vou colocar aqui um exercício bem simples, bem fácil. Então, partindo desse exemplo que eu coloquei aqui no quadro agora, a gente pode conferir uma forma disso ser cobrado, talvez numa prova do Enem ou qualquer outra coisa assim. Nós temos aqui no espaço 3 pontos, A, B e C. Esses 3 pontos passam por eles algumas linhas de carga. A gente nota que lá no ponto A tem algumas linhas passando, elas estão um pouco mais espaçadas entre elas. Lá no ponto B, essas linhas elas afunilam um pouquinho, elas estão mais próximas do ponto B. E no ponto C, a gente tem as mesmas linhas, porém agora elas estão um pouco mais espaçadas do que em B, mas menos espaçadas do que em A. Eu poderia pedir para vocês o seguinte, indica para mim qual é a região do espaço, nesse exercício, onde o campo elétrico ele é mais intenso. Como é que eu posso definir isso? Lá em A eu tenho algumas linhas em uma determinada área passando. Isso dá uma densidade de linhas de campo elétrico passando pelaquela região. No campo B eu tenho as mesmas linhas, mas elas ocupam uma área menor do espaço. Significa que a densidade em B é maior do que em A. Se a densidade em B é maior do que em A, naturalmente eu tenho um campo elétrico mais intenso em B. E lá em C, eu tenho as linhas de campo ocupando um lugar menor do espaço do que A, porém ocupando um lugar maior do espaço do que B, fazendo com que o campo em C seja um pouco menor do que em B. Entendeu a sacada? Então nós precisamos analisar nesse caso aqui a densidade local e determinar, tá bom, onde tem maior densidade, o campo é mais intenso. Onde tem menor densidade, o campo é menos intenso. A gente pode representar dessa maneira, ó. Eu sei que o campo elétrico em B
é maior do que o campo em C, que é maior do que o campo em A. Eu posso fazer essa análise por causa da densidade de linhas passando na região do espaço em cada ponto, como eu mostrei aqui agora. Muito obrigado mais uma vez por assistirem a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, não esqueçam, pode deixar aí no chat embaixo. Vou entrar sempre que possível, dar uma olhada e tento responder para vocês. Então, bons estudos, até mais, tchau, tchau! Se você gostou dessa aula, se está gostando do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, curta aí embaixo, comente, deixe suas dúvidas, a gente vai responder assim que possível e inscreva-se no nosso canal. Até mais!